Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Leinecker e estarei com vocês aqui durante esse período letivo 2025.2 para ministrar a disciplina Física Quântica. Bom, eu gostaria de repassar primeiramente nessa apresentação o nosso ambiente virtual. Temos aqui o endereço, né, que vocês devem ter disponível também ao acessar o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, nosso Moodle, certo? E aqui a gente tem a página da nossa disciplina, em que eu tenho aqui uma descrição breve, né, sobre, sobre o objetivo, o objeto do nosso curso, uma contextualização e, evidentemente, uma imagem aqui também representativa, né, que trata de partículas subatômicas. Então, é evidente, se a gente está tratando de o estudo da física quântica, é o âmbito, né, o universo subatômico. Então, aqui a gente tem uma imagem representativa de uma câmara de bolhas, que é chamado assim, que consiste num experimento simples em que a gente tem uma câmara fechada com uma nuvem dentro, né, vamos dizer assim, com um gás dentro, com partículas de água, que seria o equivalente a uma nuvem, e ao atravessar partículas subatômicas, a gente estabelece um campo magnético ou campos magnéticos, e essas partículas subatômicas sendo partículas carregadas, elas respondem a esse campo, né? Normalmente fazendo esse movimento aí de espiral, e dependendo da forma como né, a dimensão dessa espiral, ou seja, o raio, ou se ela é num sentido ou no outro, é possível identificar algumas características dessas partículas, por exemplo, a carga e a massa, certo? Bom, então no nosso ambiente virtual aqui nós teremos todos os módulos, certo? Que estão disponíveis em blocos, ou seja, ao clicar no bloco você terá acesso aos conteúdos e informações daquele bloco. E o nosso plano de disciplina, certo? Que agora eu vou repassar com vocês. Então nós temos aqui, caso seja necessário, meu contato telefônico de WhatsApp, claro, né? Mas nós temos o nosso grupo de WhatsApp, que eu acredito que todos vocês vão ingressar ao longo dessas primeiras semanas. A nossa ementa, né, que o nosso foco que vai ser iniciar pelo estudo de átomos e da radiação, trabalhar o espectro da radiação térmica, a quantização da radiação eletromagnética e propriedades corpusculares da radiação, o efeito fotoelétrico, o efeito Compton, os postulados de de Broglie, e aí sim a gente começa a entrar no mundo da física quântica, em que a gente tem o princípio da incerteza, a descrição dos espectros atômicos através da física quântica, o modelo de Bohr, que seriam os primórdios da física quântica, e trabalham as primeiras formas de quantizar. Propriedades ondulatórias de partículas, o espalhamento de Rutherford, a gente vai ver logo na primeira aula, a equação de Schrödinger, que é a principal equação que descreve o comportamento desses entes da física quântica, né, que não são mais, a gente não descreve necessariamente a partícula como a trajetória, mas sim a probabilidade, a função de onda, né? O átomo de hidrogênio como aplicação, princípio da exclusão de Pauli, tabela periódica, estatísticas quânticas e trabalhar, né, aplicações de moléculas, espectros moleculares, lasers, masers e algumas outras aplicações da física quântica. Temos aqui nossos objetivos. O principal objetivo é abordar os aspectos principais da física quântica, apresentar a estrutura e o comportamento microscópico da matéria e também a sua interação com a radiação. Como objetivos específicos, nós temos desenvolver a capacidade de percepção da limitação da física clássica na descrição de sistemas microscópicos. Então é importante que durante esse período formativo vocês possam compreender essa limitação. E compreender essa limitação significa que em certos momentos eu vou aplicar a física clássica, em outros momentos eu vou aplicar a física quântica. Então compreender em que momentos entra aí a validade da física quântica, em que momentos a gente tem aí a melhor descrição, a descrição mais adequada como a física clássica, é um dos objetivos.
apresentar experimentos que levaram às primeiras explicações dentro do contexto da quantização. Então, é importante que agora a gente olhando aqui o curso, que é um curso de licenciatura, em que vocês serão professores, que vocês possam se apropriar desses experimentos que levaram às primeiras explicações do contexto da física quântica, porque é nesse âmbito que a gente vai trabalhar, né, lá na educação fundamental, lá na educação básica, né? Apresentar explicações e impactos da física quântica na evolução tecnológica, isso também está dentro do contexto da nossa prática docente lá, né, no ensino médio principalmente. Construir os principais modelos quânticos que explicam a estrutura da matéria, que também está associado à nossa prática como professores. Essa disciplina a gente vai ter como na modalidade à distância, né, que é a modalidade do nosso curso. A avaliação será realizada através de 3 elementos. O primeiro, uma lista de exercícios que deve ser disponibilizada ali no final do mês de outubro, certo? Um projeto, que é um projeto voltado à prática docente, né, para a prática pedagógica, então pode ser, provavelmente vai ser algo direcionado a fazer um plano de aula, né, com a temática, uma das temáticas que a gente vai tratar aqui. E uma prova. A média final vai ser feita de forma que 10% da nota está associada à lista de exercícios. O objetivo da lista é praticar. Então, é muito mais para vocês do que para a nota como um todo. Projeto, 20% e a prova, 70%. Ok? Nós temos aqui o link para o nosso canal do WhatsApp e também o link para o AVA, que todos vocês já têm. A nossa bibliografia básica complementar e o cronograma. Então, nós temos aqui para o cronograma essa primeira aula, em que eu estou aqui apresentando, né, a nossa sala, certo? O plano de disciplina e a metodologia e avaliação. E na primeira aula nós iremos trabalhar o capítulo 1, certo? Da nossa apostila, que trata de átomos e também da... Não, na verdade não vai entrar na radiação em equilíbrio, mas vai trabalhar a parte dos átomos, certo? Bom, adicionalmente aqui nós temos também então, no primeiro módulo, o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, nesse primeiro módulo, a gente vai trabalhar os conceitos de átomo e a relação do átomo com essa construção da física. E, no capítulo 2, a radiação térmica e a quantização da energia. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida a gente vai se comunicando, né, nos nossos canais, principalmente pelo WhatsApp. E eu desejo a todos um excelente curso e me coloco à disposição para o que vocês precisarem durante esse período. Um abraço e até a próxima aula.